Olá, preciosos e preciosas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre uma reflexão sobre como nós, mulheres, estamos criando os nossos filhos homens. Porque algumas situações essa semana me fizeram pensar sobre essa questão. Sempre quando eu lanço a seguinte pergunta: como o teu esposo foi criado? O que acontece? Os homens, eles replicam, como todo ser humano, isso é natural, o ser humano mais natural do que se imagina, porque quando se faz os pactos internos, eu vou ser totalmente diferente do meu pai e da minha mãe, cria em nós uma ligação emocional com o pai e com essa mãe, e na verdade, buscando ser totalmente o oposto, eu acabo sendo totalmente igual. E aí é que eu fico mais parecida nos meus hábitos, nas minhas atitudes. E esse filho, ele acaba replicando esse relacionamento que ele viu do pai e da mãe. Seja no tratamento com a esposa, seja em lidar com os filhos, seja na questão financeira, ele se torna uma réplica. Porque o ser humano, socialmente falando, ele é um indivíduo que ele replica aquilo que ele viveu. E aí, como mães, eu pergunto, o que nós temos feito para que os nossos filhos, quando se casem e formem as suas famílias, eles façam diferente? Mãe, você tem ensinado teu filho homem a te amar, a te respeitar? Ou você tem sido aquela mãe que faz tudo o que o filho quer, que deixa ele comer até a última bolacha do pacote e ele não precisa dividir com você porque, tadinho, ele é só uma criança. Só que ele é uma criança que vai crescer, vai se tornar homem, vai casar, vai ser pai e ele vai fazer a mesma coisa com a esposa dele, ele vai querer comer todas as bolachas do pacote. Ou você tem 2 filhos e aí você sempre dá razão para o mais novo para não se incomodar, porque quando eles começam a brigar é uma coisa que realmente incomoda e irrita. E tem vezes que dá vontade mesmo de deixa pra lá, fazer de conta que não ouviu e deixa eles se resolverem. E aí o mais velho sempre tem que ceder e abrir mão e dar o brinquedo pro mais novo, ou se é algo que estão comendo, ou na brincadeira, enfim, para ser mais cômodo e dar menos trabalho. E aí o que vai acontecer? Quando esse mais novo crescer, casar e tiver os filhos dele, ele vai querer ter sempre razão. Vai se tornar intransigente, inflexível e egoísta. E aí vai replicar esse tipo de comportamento. E novamente vamos ter uma esposa infeliz. Porque o que acontece? O que nós mães temos dificuldade de ver, de observar, temos dificuldade em conseguir fazer diferente, é em perceber que os nossos filhos homens, ainda que crianças, eles são homens em treinamento, eles são homens em formação. Na verdade, eles são pais e esposos em treinamento. E são homens em formação. E essa formação depende de nós. E como nós temos efetuado essa nossa capacidade, essa nossa habilidade de desenvolver a afetividade dos nossos filhos homens? O que você tem feito? Você tem sido uma mãe que tem aberto mão de tudo, mas de tudo mesmo, de uma maneira desordenada, de uma maneira totalmente exagerada, exacerbada, para demonstrar amor para o seu filho? Às vezes por questão de culpa, porque trabalha o dia inteiro, porque o serviço demanda muito do teu tempo, ou por uma questão de ausência, ficou doente e se sente culpada. A culpa é um dos maiores vilões nesse caso. Preciosas, não se sintam culpadas a vida inteira. Senta com o teu filho, independente da idade que ele tem. Olha nos olhos dele, fala com a tua alma e diz para ele que você lamenta pelo que aconteceu. Pede perdão na capacidade de entendimento que a idade dele permite. E deixa a culpa ali naquela conversa. Segue em frente livre dela, para que você consiga exercer o seu papel de mãe, fazendo a diferença. Porque atitudes diferentes levam a resultados diferentes. Enquanto nós, mulheres e mães, criarmos os nossos filhos para serem machistas, egoístas,
para serem displicentes com os seus filhos, é o que eles vão ser. Então, nós precisamos ensinar em atitudes, através do nosso exemplo e também em amor, a fazer diferente. Filho, vem cá, vamos ajudar a mãe. A mãe tá cansada, a mãe veio do serviço, a mãe tá cansada. Eu lavo a louça, você enxuga, eu boto na mesa, você tira. Filho, vem cá, ajuda a mãe a escovar o dentinho do teu irmão mais novo. Filho, o Mano, apesar de ser mais velho, mas ele também quer brincar. Vamos aprender a ceder? Não é porque o Mano é mais velho que o Mano sempre tem que ceder. Não, você também precisa aprender a ceder. É nas vivências pequenas do dia a dia que você vai conseguir fazer a diferença. Porque a criança, pasme você, ela aprende muito mais vendo do que ouvindo. Então, muitas vezes nós erramos querendo falar o tempo todo aquilo que nós queremos que fique guardado nas emoções, para que nós venhamos acolher na vida dos nossos filhos. Mas, na verdade, é através das nossas atitudes do dia a dia que eles vão ver e vão seguir o exemplo dos homens e dos pais que nós queremos ter orgulho e que eu sei que junto comigo você deseja que o seu filho se torne no futuro. Então, mães, coloquem a culpa de lado. Aprendam a lidar com os seus filhos sem culpa, pedindo perdão, reconhecendo que errou. Isso não vai fazer com que você se sinta fraca, ou que você se torne fraca ou perca sua autoridade. Pelo contrário, isso vai fazer de você humana, e isso vai fazer com que o teu filho tenha uma linha de comunicação com você, com que ele entenda que você é tão humana quanto ele, mas que o ama e que quer o melhor para ele. E aí você dá exemplos práticos e coloque ele para exercer no dia a dia esse amor e esse cuidado, começando pela tua vida. Você é o sexo frágil. Um homem, para tratar uma mulher bem, ele precisa tratar a mãe dele bem. E esse tratamento começa desde sempre. Esse tratamento precisa começar hoje. Esse tratamento precisa começar já. E aí, quando ele casar, ele já vai ter sido totalmente treinado e ele vai conseguir ser um marido que ama a sua esposa, que trata bem os seus filhos e que se doa por essa família. Agora, um filho que foi criado totalmente egoísta, tendo todas as necessidades satisfeitas, sempre sendo o primeiro e nunca tendo que lembrar que existia uma mãe, ele não vai conseguir ser um bom marido. E aí se repete aquela cena de sempre. As mulheres tendo que ser mães sozinhas, sendo casadas, e esses pais e esses filhos tendo seus pais com eles ali na casa, mas sem exercer os seus papéis. Num almoço de família, a mãe com 2 filhos tem que colocar todas as 2 refeições, tem que dar na boca das 2 crianças e dar o suco e limpa, e nisso um quer fazer cocô e daí o outro derrubou e a mãe nem chega a comer. Cadê o pai dessas crianças? Teve uma mãe que não conseguiu ensinar como exercer amor na vida dos filhos, para o seu próprio filho. Isso não é difícil, isso não é impossível, isso não é algo sobrenatural. É só você lembrar que você não deve se anular por completo. Você não deve fazer dessa criança o reizinho da casa. Coloca limites. Senta para comer você também. Ensina ele a repartir. Tem 4 bolachas, uma para o Mano, uma para você, uma para a mamãe, uma para o papai. Não é por uma bolacha a menos que ele vai comer que ele vai ficar traumatizado. Não é assim que se traumatiza uma criança. Isso é dar limite, isso é ensinar amor, isso é ensinar a dividir. São nesses pequenos atos. Tem uma laranja, divide em 4 partes. E aí, quando ele crescer, se tornar homem, tiver a família dele, ele vai estar acostumado a amar e a cuidar. Isso não vai ser algo que ele nunca ouviu falar e que ele não sabe fazer. E aí, as esposas futuras serão esposas felizes, que se sentirão amadas, que se sentirão cuidadas e que terão parceiros na hora de criar os seus filhos. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu falei, que essa nossa reflexão realmente transforme a forma como você tem criado os seus filhos, homens em específico, para que nós consigamos fazer famílias diferentes no futuro,
onde os pais consigam realmente amar os seus filhos e serem parceiros das suas esposas. Beijos, tá? Preciosos e preciosas. Uma ótima semana para vocês.